Temos algumas considerações que a gente precisa levar e quando você for fazer, acesse as considerações, a gente vai deixar um PDF com essa. Então agora nós vamos mostrar para vocês alguns casos clínicos que vocês podem visualizar em sua clínica. Por exemplo, esse primeiro caso é de um apinhamento anterior, inferior, que vocês vão ter bastante. Por exemplo, aquele paciente que veio para vocês, que teve um problema de recidiva, é esse paciente, que ele vai ter um problema de recidiva, ó. Recidivou, ele já usou o aparelho fixo e veio no meu consultório com essa recidiva. Aí é um paciente interessante para você colocar o alinhador, porque só com o alinhador você já vai corrigir. Você não vai precisar colocar nenhum aparelho mais, a não ser o alinhador. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, você vê que inicial dia 2/9, eu coloquei o primeiro alinhador nele, tá? No dia 23/9, olha a diferença que você observa já alinhou mais, olha só como que foi esse dente, já alinhou. No dia 23/9, o que a gente fez? A gente moldou novamente esse paciente, fomos para o laboratório, fizemos um outro alinhador. Esse paciente ficou no meu consultório aguardando para ficar pronto. E aí eu fiz o outro alinhador. Isso é o momento que eu coloquei o alinhador. Isso que eu gostaria que vocês observassem bem, como que você observa a movimentação. Olha, né, essa região que fica, a gengiva fica esbranquiçada. Então o que que é? É que está vendo a movimentação. Então vocês observam também que esse alinhador, quando você coloca, é normal que ele não entre. Por quê? Porque você fez a movimentação no seu modelo. Então, aí você fez o alinhador, foi para a boca, é claro que não vai entrar, porque ele vai ter que esperar alguns dias para depois conseguir resolver o caso. Só que ela chegou no dia 14/10, ela já tinha alinhado os dentes. Então isso que é interessante de você ver, que você em pouco tempo você consegue alinhar, foi em 14 dias. Normalmente eu deixo mais tempo. É que ela ligou para mim que já estava certo, estava corrigido, então normalmente eu faço. Depois dessa fase aqui, normalmente eu falo para a pessoa que ela vai ter que ficar uma contenção. Quando eu vejo que o paciente não é aquele paciente assíduo que vai usar a contenção mesmo que eu vou colocar um fio atrás desses dentes para manter, para não movimentar mais, porque senão ele vai voltar. Então, para não voltar, eu faço. Isso, eu faço a correção colocando o fiozinho atrás e mesmo assim a paciente vai conseguir colocar à noite um aparelho de acetato para dormir. Eu faço alívio onde eu coloquei aquele fio e faço uma prensagem. Por quê? Por que que eu faço isso? Porque normalmente o que que acontece? A pessoa, hoje em dia, quem trabalha o dia todo vai trabalhar sobre tensão. Dirigindo na rua, ela vai ter tensão. Então, para aliviar essa musculatura toda, a gente colocando uma placa de acetato já vai aliviar essa tensão nos dentes. Então, ela não vai conseguir dormir sem isso, porque vai aliviar. Então, esse caso, você vê que em pouco tempo a gente solucionou esse caso. O caso 2 é esse paciente aqui, ó, que ele tinha esse canino, tá vendo? Ó, os dois caninos dele, eles estavam fora da posição. Então a gente mexeu nos caninos e mexeu também no alinhamento superior. Então aqui vocês observam, ó, o final do caso já foi em dezembro, eu já tinha corrigido. Por quê? Porque canino é mais difícil de você movimentar. Uma outra coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: quando você vai mexer nos caninos, seja ele superior ou inferior, não vai mexer em lateral e central,
mexe só nos caninos, porque senão você não vai conseguir ter um resultado favorável. Então você mexe nos caninos primeiro. Então esse caso, o próximo caso agora que vocês vão ver aqui, não é caso só que eu consegui fazer alinhador, porque vocês vão ver que tem vários pacientes que vão chegar para você e que só através do alinhador ele pode vir às vezes com os dentes desalinhados inferior, mas que não dá para você fazer só alinhador, que você tem que fazer uma outra movimentação para depois você fazer o alinhador. Então aqui está um caso que é de mordida em topo e apinhamento inferior, ó. Então o que aconteceu com essa paciente? Ela veio me buscando o tratamento, ó. Tá vendo? Ela não tinha espaço aqui para mim alinhar esses dentes, ó. Porque se eu fosse colocar um alinhador nesse caso, o que ia acontecer? Eu podia cruzar essa mordida anterior. Então eu ia piorar o caso. Então por isso eu falei para ela, olha, nesse caso a gente vai ter que trabalhar primeiro essa região anterior para depois fazer o alinhador inferior. Então foi o primeiro aparelho que nós colocamos, foi um aparelhinho biflash de pré-maxila, de crescimento da pré-maxila. Aqui tem um expansor. Esse expansor é ativado e leva esses dentes para frente. Então o que aconteceu? Olha o resultado dessa pré-maxila aqui, ó. Deu um espaço aqui entre o dente superior e o dente inferior, ficou um espaço. Esse espaço já me permite fazer um alinhador inferior. Então, por isso que muitas vezes que você vai receber em seu consultório, não dá para você fazer só alinhador. Você tem que usar um outro aparelho para depois fechar com o alinhador. Então, aí sim, ó, eu fui trabalhar com o alinhador superior e com o alinhador inferior. Porque ela teve esse espaço, então por isso deu para trabalhar. Então olha como ficou bom o caso. A paciente ficou super feliz, mas não deu para fazer só o alinhador. Isso que eu estou explicando para vocês. Muitos casos vocês vão receber isso, que não dá para fazer só com alinhador. Então agora nós vamos ver esse caso clínico aqui, que é vestibularização do 12, do 22 e giroversão do 13 e 23 e apinhamento anterior. Então é aquilo que eu já falei para vocês, hein? Por exemplo, se você for fazer um alinhador e você já começar pelos dentes caninos, não vai dar certo você fazer os caninos antes dos outros. Faz primeiro essa região anterior para depois fazer os caninos, tá? Mas essa paciente, você também, ela não tinha espaço esse espaço foi criado com esse aparelho aqui, que é aquele de projeção da pré-maxila, ó, para vestibularizar. Por quê? Ela tinha o contato dos dentes assim, então não permitia que eu fizesse o alinhamento inferior, que ela queria, ela foi para fazer o alinhamento inferior. Não dava para fazer, olha como é que estava. Então primeiro a gente trabalhou com o expansor superior para pré-maxila, arrumamos espaço aqui, aí sim nós vamos trabalhar. Então aqui ela tá com um alinhador superior, depois que eu removi esse, ela tá com alinhador superior. E aí eu já tô fazendo, eu fiz no inferior, como ela tinha muita giroversão, não dava, tinha que desgastar muito o dente, ia ter que fazer muito slice para conseguir arrumar os dentes no lugar. Então o que a gente fez? A gente fez uma expansão inferior. Então esse é o resultado da expansão. Vocês podem observar os diastemas que foram gerados aqui, ó. Porque a gente fez uma expansão para não ter que desgastar muitos dentes. E aqui o alinhador colocado, já corrigindo esses dentes anteriores aqui, ó. Então ela tá com alinhador inferior e tá com alinhador superior também. Aí, gente, ó, uma coisa que vocês observam, que eu já falei para vocês, que quando você faz o alinhador, ele não vai encaixar.
Mas à medida que o paciente vai usando o alinhador, depois de 2 dias ele já encaixa mais. Então você pede para o paciente tomar bastante água, porque daí ele diminui a salivação também aqui. A saliva não fica tão espessa, então ele consegue usar. Aí o que acontece, ó? A gente resolveu aqui mais o problema, só que o superior eu ia fazer os caninos, giroversão de canino. A giroversão de canino, que a giroversão é a mais difícil de fazer. Então o que eu fiz? Para não ter que desgastar, eu coloquei um elástico separador na distal e na mesial dos caninos, dos 2 lados. A paciente ficou com esses elásticos durante uma semana. Porque tem que ficar mais ou menos uma semana, por quê? Porque se eu colocar o elástico hoje e o paciente vier amanhã, já abriu, mas vai ficar muito sensível o dente. Daí a paciente não vai deixar eu movimentar esse dente, porque senão ela vai ficar com o alinhador na boca, mas ela não vai aguentar porque vai doer. Então o que a gente faz? Deixa uma semana, depois do resultado de uma semana que ela veio no meu consultório, olha só, observa a abertura. Aí eu já posso girar esse dente, porque eu tenho espaço para fazer isso. Então eu já fui fazer o alinhador para ela. Aqui é para mostrar para vocês, já quando eu estou fazendo os traçados para fazer o setup, ó. Os traçados na incisal e no terço médio dos dentes para fazer. Que eu ia mexer nos caninos. Então aqui você já vê, eu fiz a giroversão dos caninos, eu recortei os caninos, quer dizer, eu fiz setup, coloquei a resina e posicionei os 2 caninos. Então aqui o que aconteceu, ó, a giroversão dos caninos superiores, aí você coloca o aparelho não encaixa, principalmente naquela região do canino que você fez. Então você observa que está tendo resultado ali, ó. E aí você observou que já entrou mais, tá? Então aqui, se vocês observam, é o seguinte, ó. A paciente, depois ela fica assim, em detalhe, se pega em detalhe. Então ela fala assim, ai doutora, não dá pra corrigir esse dentinho que tá meio tortinho? Quase que nem aparece o tortinho do dente dela. Mas ela fica em evidência pra ela. Então você tem que corrigir, porque isso tá pegando nela, ela não quer ficar assim. Aí o que eu fiz? Aí eu pus um elástico separador bem aqui, onde ela tinha que corrigir. Só que ela estava usando o alinhador. Aí eu cortei o alinhador aqui, eu recortei no meio, ficou uma parte para cá e uma parte para lá. Por quê? Se eu pegasse, só colocasse o elástico ali separador, e não colocasse o alinhador que ela estava usando, eu podia criar desarmonia nos outros dentes. Porque esse elástico ia empurrar esses dentes para cá, para lá, então ela tem que continuar usando alinhador. Na outra vez que ela vem, eu já confecciono o alinhador e ela já coloca o alinhador aqui, ó. E aí vocês observem, ela já finalizada, já com a boca harmônica, entendeu? E não sem problema nenhum. Então, isso que é legal de você saber, que pode resolver os problemas com alinhador, entendeu? Muito rápido. Esse é um caso mais difícil, mas que vocês veem que pode solucionar com alinhador. Claro que tem outras ferramentas para você fazer também, mas que não é difícil de fazer. E espero que vocês aproveitem bastante isso e construam muitos alinhadores, tá? Abaixo daqui nós vamos deixar para vocês vários materiais, quer dizer, vários casos clínicos que vocês podem pesquisar, para vocês verem outros casos clínicos, como é que foram feitos, entendeu? Como é que foram o andamento de caso a caso clínico e finalizado. Então vocês podem clicar que vocês podem ver outros casos clínicos além desses que eu mostrei, tá bom? Eu espero que vocês apliquem tudo que vocês viram aqui na jornada, mas realmente utilizem, façam mesmo dessa ferramenta dentro do seu consultório,